Boa noite, tia Valdeci e demais Boa amigos. noite. Vamos lá, Massinha, por favor. Leitura da mensagem. No lar. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho, com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentário em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo superfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristã sem a presença da simplicidade conosco. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é o bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Ok, obrigado, Massinha. Qual Nada. a análise? Quer falar, comentar? Eu achei assim, você vivenciar, né, no seu, não só na casa espírita, mas também dentro do seu lar e dentro daqueles, de tudo aquilo que você vive, né, o Evangelho do Cristo. É isso que eu entendi. Perfeito. Eu me lembrei da passagem da Joana, né? Joana de Cusa e Jesus falando para ela viver a mensagem dele lá no lar, né? Que ela queria abandonar o lar para seguir Jesus. Ele falou: não, minha filha, me segue lá no lar. Volta lá, né? E vai enfrentar os seus desafios lá. Então é isso aí, é isso mesmo que Massinha trouxe, né? Os desafios são Encontra muitos. aquela, encontra aquela carne de pescoço e fica lá para me servir naquele espaço. Isso aí. Pode abandonar, não. Então vamos à nossa prece, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos e, em um único pensamento, primeiramente agradecer pelo nosso dia, por tudo de bom que recebemos no dia de hoje e que as dificuldades que possamos ter tido sirva
de lição para aprendizado nosso. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos sempre aqui nessa sala de estudo, tendo a oportunidade de aprender e aprender os ensinamentos deixados pelo Cristo, pelos amigos espirituais, para que possam esses ensinamentos fazer com que possamos passar de forma mais leve as nossas lições que viemos aqui, né, resgatar. Que Deus esteja com todos nós, nos abençoando, abençoando aqueles que não puderam estar aqui na sua aula de hoje, e que os amigos espirituais que nos ajudam, os nossos mentores, façam que a gente tenha um melhor entendimento das lições que foram estudadas hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Cris. Obrigado, Marcinha, pela leitura. Então vamos lá, Valdemir, está contigo aí o Carlão. Lembrando que nós estamos estudando o quadro do inferno pagão. E Kardec está transcrevendo um texto do Fénelon, chamado Telêmaco. Telêmaco é um rei e ele está descrevendo a chegada dele no Hades, no tal do inferno pagão. Não tem, como falamos semana passada, não tem muito comentário a fazer nessa descrição. Eu até sugeri que lêssemos, porque tem palavras que a gente não conhece, e se tivesse alguma dúvida, para a gente discutir juntos aqui. Mas a ideia é ele estar mostrando a similaridade entre o inferno pagão e o inferno cristão. Depois desse inferno pagão, ele vai mostrar o quadro do inferno cristão. E aí fazendo comparações de um e outro. E como já falamos aqui, o inferno cristão foi muito piorado, digamos, é muito pior do que o inferno pagão, segundo a narração desse texto que Kardec está colocando aqui no livro. E aí, qualquer dúvida, paremos e a gente conversa sobre o assunto. Vamos lá, Carlão. Já que o Vamos lá. Ronald achou essas palavras, então vamos começar onde o Ronald encontrou as palavras. Vamos lá. Boa noite, pessoal. A estas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformava-se em desespero. A visão do Só um próprio minutinho, Carlão. Só um minutinho, já vale um comentário aqui, pelo menos. Esse rei que ele está narrando teve uma vida na babesca. E agora é o que ele está dizendo aqui. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, em rever a sua moderação e a coragem e as inclinações generosas transformavam-se em desespero. Viveu pensando em si, viveu para satisfazer os seus próprios interesses e não os interesses do reinado, já que ele era um monarca. Ele não se preocupou com o interesse do povo do reino que ele estava governando. Vamos lá. A visão do próprio coração inimigo dos deuses promove-lhe suplícios. Vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos preconceitos humanos aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvessem todas as entranhas, reconhece o outro. Não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, e ei-lo perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam, bastando-lhes o terem-no entregado a si próprio, para que espie pelo coração a vingança dos deuses desprezados.
É um grande procurando. pecado aqui, é um grande pecado aqui para eles é desprezar os deuses, é não reconhecer os deuses lá do Olimpo. E ele não reconheceu e agora está revendo as suas próprias dificuldades. Então, a- como é que fala? A punição dele é passar por essa vergonha, né? Passar por essa vergonha. Tá. Vamos lá. Procurando a treva, não pode encontrá-la, porquanto inoportuna luz o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo que amava se lhe torna odioso como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo, ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram translocados, a minha sabedoria não passava de loucura, a minha virtude não era que o orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, o meu ídolo. Não tereis ídolo, né? Não, a não ser Deus. Não, o único é amar o seu único Deus. Não tereis outros deuses. E ele mesmo era o próprio ídolo dele. Ele era o próprio Deus, ou se julgava pelo menos o próprio Deus. Como muitos reis, né? Como o próprio Napoleão, se coroou lá como Papa, um dono da verdade. Enfim, os nossos desvarios ainda como seres, como espíritos imperfeitos. Vamos lá. Finalmente, reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria apresentava-lhe um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar dos olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos cobardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada, o fausto e a magnificência excessivos calcados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias, vãs à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procura a cada dia novas delícias nas lágrimas e nos desesperos de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria Quimera, vencida por Belerofonte, que a Hidra de Lerna, abatida por Hércules, e que o Cérbero, vomitando por suas 3 goelas de um sangue negro e venenoso, capaz de empestar todas as raças de mortais que vivem sobre a terra. Lembrando aí que esses são seres mitológicos, né? Que esse Cérbero e outros são seres mitológicos, assim como o próprio Tele, eu nem sei falar o nome aí, Telésforo, Telêmaco, Telêmaco, não, mas tem outro. De qualquer maneira, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi ele não poder desviar o olhar. Ele tem que ver as iniquidades dele. Isso é castigo. Ele mesmo, inclusive, a gente vê isso na mesa mediúnica às vezes. O espírito dizendo, eu não quero ver isso. Mas ele não tem como não ver. Mesmo que ele feche os olhos, ele vê as, as dificuldades pelas quais ele está passando. E aqui é um pouco disso. Ele não tem como se desviar do espelho que mostra as suas iniquidades. Ou seja, chegou no plano espiritual, estamos a descoberto, estamos nus. O nosso pensamento vai nos mostrar, vai nos identificar como nós somos, como nós fomos, como nós somos. Então não tem como esconder. Às vezes nem o pensamento escapa. E o André Luiz às vezes fala: evito de pensar, porque quando eu penso, os mentores sabem o que eu estou pensando. E é essa a situação aqui do rei. Vamos lá. de outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida
e mostrava-lhe ainda outro espelho em que se viam tais como a lisonja os pintara. Da antítese de dois quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são os mais temidos do que os bons, e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Uhum. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouve-se-lhes gemidos agoniados. Nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda em contraste ao que supunham na vida, zombando dos homens, convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar por sua vez a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sob marteladas dos cíclopes, quando Vulcano os alcoroça nas fornalhas incandescentes do Monte Etna. Assim permanece, mercê das pancadas desses escravos transformados em verdugos. Nesse momento, ele é vítima dos próprios, dos escravos, dos que eram escravos dele. Ele passa de rei a escravo nessa situação. Aí viu Telêmaco, pálidos semblantes, hediondos e consternados. Negra tristeza essa que consome esses criminosos horrorizados de si próprio, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo das suas faltas que não as mesmas faltas. Vêm-se incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhes sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se dessa perseguição, buscam a morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir-lhes a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta. Mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A Aí verdade, parece um pouco o inferno católico, o inferno cristão, o inferno cristão, não católico. É, busca a morte e a morte não chegará. No inferno cristão, você queima sem se consumir. Então, você vai ficar a eternidade ele se queimando sem se extinguir. É o que ele está buscando aqui, uma morte para conseguir se livrar dessa dor e também não consegue. E, de novo, lembrando aqui, isso é um quadro do inferno pagão que Kardec está transcrevendo um texto do Fénelon. Vamos lá. a verdade que temem ver constitui-se em suplício. Veem-na, contudo, e só têm olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, como um raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago nas entranhas. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um a outro que fora seu filho. Não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasses os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou Fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Ou seja, muito parecido muito parecido com o inferno cristão. Colhe e planta. E, de novo, o exemplo vale mais do que as palavras. O exemplo do pai valeu mais do que as orientações que ele eventualmente tenha dado. Vamos lá.
Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei-o, e foste vós que mo fizeste crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos em torno desses reis converjavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fereza de seus reis, a ganância insaciável da riqueza, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Isso aqui é livro dos Espíritos, né? Não é, não é só o mal que fazemos que faz mal, mas o bem que deixamos de fazer também faz mal. Então, quando deixamos de fazer bem, estamos fazendo mal. E eles aqui estavam sendo punidos não pelo mal, mas pelo bem que tinham deixado de fazer. Não pelo mal que tivesse feito, mas pelo bem que tinham deixado de fazer. Para isso, eles receberam a autoridade. Num projeto reencarnatório, receberam autoridade, receberam poder para ajudar aqueles que precisavam. E eles não fizeram o bem necessário. Todos os crimes dos povos provenientes Vamos lá. da desídia da observância das leis eram imputados aos reis que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputavam-se-lhes também todas as desordens decorrentes do Fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com desprezo das leis. Sobretudo, recaía o rigor sobre os reis que, ao invés de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. O que mais entristeceu Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas do Tártaro por se terem deixado gular por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus. Tal a sua fraqueza não os atemorizava a ignorância da verdade, e assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. E aí ele encerra o quadro do inferno cristão, o inferno pagão. E agora a gente começa o, o esboço do inferno cristão, que é uma cópia ampliada desse inferno pagão. E aí a palavra, agora aqui já entra o aspecto a doutrina espírita, nos explicando também essas situações. Valdemir, esses reis andam por aqui ainda, né? Sim, Por essa com explicação de certeza, cima aqui. com certeza. Enquanto não pagar o último ceitil, Vai e volta. É, não tá aqui. sai de lá, não sai da prisão. Invigilantes pastores dos povos, devastar o rebanho. Parece, Estou repetindo a fórmula. parece atual. Repetindo a forma. Os homens eram como cavalos, eram como animais, que eram úteis enquanto podiam prestar serviço. A partir do É, momento que não presta mais serviço, deixa de ser útil, não serve mais. O que é que nós fizemos lá com os velhos, principalmente Esparta? O que fazia com os aleijados, com os velhos? Abandonava, matava. Então, enquanto não pagarmos esses ceitis, esses centavos todos, estaremos por aqui, repetindo a lição incessantemente, até um dia a gente conseguir. Tem muitos desses reis em Brasília hoje. pois é. Ariete, nada com você pessoal, tá? Com certeza não. Mas que tem, tem.
Tem. Muitos desses reis estão habitando aqueles palácios de Brasília hoje. Pois é. Não aprenderam nada, vão ter que voltar, voltar, voltar até aprender. É sempre reis? Pode Vamos lá, continuar? Carlão, item 11. Vamos lá. Esboço do inferno cristão. 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Aí tem uma nota. Essas citações são tiradas da obra intitulada O Inferno, de Augusto Calais. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Entendendo que Do- a igreja de uma maneira geral, ainda hoje, tanto a católica quanto a protestante, reforçam muito essa coisa do inferno para nos vencer pelo medo, para nos dobrar pelo medo. Então, se não fizer isso, vai para esse inferno aqui. Se não fizer isso, vai para isso. Se não fizer isso, então nós vivemos ou vivíamos cercados por medo, por insegurança, porque é muito mais fácil ir para o inferno do que para o céu. Ir para o céu tem que ter muitas virtudes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como quase ninguém faz, então todo mundo acabava, dentro dessa ideia, acabava no inferno. 12. Continuemos. Os demônios são puros espíritos, e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce, e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando, para não mais deixá-los, os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplandecentes, desculpa, resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Consequentemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Lembrando aqui que isso aqui é uma teoria que Kardec está colocando, né? É uma teoria da Igreja Católica, na época dele, especialmente a Igreja Católica. Se bem que o protestantismo já estava também ativo nessa época. Então, mas é uma teoria desse inferno geograficamente localizado. Tem um portão, tem um comandante, tem uma série de diabinhos para fazer tortura, dentro dessa ideia da teoria que a igreja mostrou. Mas ele vai discutir isso ao longo do estudo e vai nos esclarecendo aos poucos. Então vamos lá. Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmo do nosso globo. Outros não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a esse ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mas triste e inóspito, desprovido de todo o germe das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nola mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura, o lago de fogo e enxofre do Apocalipse, e os vermes de Isaías, esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tofel,
e os demônios atormentando os homens aos quais eles perderam, e os homens a chorarem rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Lembrando que para nós hoje, século XXI, isso não faz nenhum, século XXI espíritas. Estudando isso à luz da doutrina espírita, isso não faz nenhum sentido. Nós já entendemos aqui que céu e inferno são estados da alma. Nós já discutimos isso aqui outras vezes, não vamos repetir, mas já falamos disso aqui. Estar no céu, podemos estar no céu agora, daqui a pouco estar no inferno, e vice-versa, criando céu e inferno na nossa cabeça. Não é esse quadro que ele está descrevendo aqui. Santo Agostinho, Continuemos. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexo de sofrimentos morais e vê, num verdadeiro lago de enxofre, vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, casando suas picadas às do fogo. Ele pretende mais, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso, e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele. Serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, se-lhes ia lugar de refrigério e repouso. Imagina, você num vulcão é mais fresco do que o inferno, é mais refrigerado do que o inferno. É muita imaginação, né? Por isso que os autores, principalmente Dante, os estudiosos de Dante, os biógrafos de Dante, diz que ele descreveu o inferno muito mais próximo do que, com muito mais detalhes do que o céu. Porque o inferno está muito mais próximo de nós, espíritos inferiores, do que o céu. Então, para descrever o que é ruim, nós usamos uma imaginação fertilíssima, né? Mas o bem a gente não tem ainda noção de como é. A gente fala de como os evangélicos falam, num palácio de cristal, numa rua de ouro, como se isso fizesse alguma diferença a rua de ouro ou de paralelepípedo para o espírito. Mas é o bem que eles conseguem divisar, morar nesses palácios em ruas de ouro. É o paralelismo ainda do materialismo, né? Ou seja, a gente Uhum. buscando referências materiais para descrever algo espiritual. E como o objetivo era levar ao temor para que houvesse obediência, então tinha que ser algo muito terrível mesmo, né? Porque ninguém quisesse ir para lá e se submetesse aos dogmas da igreja, né? Para que eles pudessem ser docilmente conduzidos. Por isso que é tão ruim, a descrição é tão braba. A descrição é brava. E ainda Que tem mais, criatividade, né? é uma criatividade incrível, né? Terrível. E ainda tem mais, a gente ainda podia comprar comprar um espaço no céu, e aí a gente comprava um espaço e saía do inferno. Então não ia para o inferno, não saía, não ia para o inferno. Era só comprar. Daí o protesto de Lutero, de não concordar com as vendas de indulgências. Meu Diga aí, Deus. Ronald. Você falou, né, que aqueles reis, né, foi o Carlos falou, aqueles reis hoje estão em Brasília. Me permita que tem uma história que eu vi numa palestra, ilustra bem isso aí. Diz que um senador, quando desencarnou, chegou lá em cima, aí o anjo recebeu ele, pô, mas eu tenho direito, eu sou senador, fui senador, poxa, senador da República e tal. Aí o anjo olhou para ele, aquela empáfia toda, não, realmente, sou senador, o senhor vai ter direito a escolher, o senhor vai passar algumas horas no céu e algumas horas no inferno. Onde o senhor quer ir primeiro? Aí ele pensou, bom, vou primeiro no inferno. Chegou lá, desceu o elevador, foi recebido com pompa pelo diabo lá, com charuto, uísque.
ó, nós estamos em festa, que seja bem-vindo, senador e tal, o senhor é uma autoridade e tal, ficou lá, desfrutou, comeu. Daqui a pouco chegou um anjo, olha, acabou a hora, agora só tem que experimentar o outro lado. Subiu o elevador, chegou no céu aquele marasmo, os anjos tocando harpa, aquelas coisas todas e tal. Aí, porra, peraí, mas esse marasmo todo aqui, eu não vou aguentar. Aí o anjo chegou, ó, acabou o seu tempo, agora só pode escolher. Sabe, quer saber uma coisa? Eu quero ir para o inferno. Esse marasmo aqui, não estou acostumado com isso, não. Eu era político, era senador, então tá bom, então desce. Quando desceu, meu, já foi recebido com fogo, chicotada. Vambora, Ira. O que é isso? O que é isso? Não, não era assim. Ah, mas eu tive aqui, ainda há pouco, algumas horas atrás, que na hora que o senhor esteve, eu estava em campanha. Acabou, eu perdi a eleição. Então seja bem-vindo ao inferno. Agora eu já fui eleito. Agora quem manda sou Exatamente. eu. Então, Exatamente. é, É o que você falou, estou em Brasília. é claro que a gente está ironizando aqui, tá, gente? Por favor, não entenda, não estamos afirmando ser Só ninguém para. É, uma especificamente metáfora, mas. vestido Né? isso. É. A gente está ironizando as coisas, mas é o comportamento que ainda hoje é, se assemelha muito ao comportamento dos reis da Líbia, dos reis antigos da antiguidade. Sobre essa medo, né, que o Mauro até comentou agora aí, nós, quando crianças, nos desenhos animados já era essa ideia. No desenho animado sempre aparecia lá o inferno com fogo, com O fogo tridente. Aí, e você, gera mesmo vida criança, sem ter essa ideia, né, ou você sem de ter religião, pecado. você já era levado a essa dualidade aí de céu e inferno. Vocês lembram, o pessoal mais antigo vai lembrar, tinha um desenho, era o Brasinha, que era um capetinha. Pois é. Era um sapinho. É isso. Então vamos lá. Nem Assim, sei onde você parou, nem sei onde você parou, Carlão. assim falam. Ah, sim, falam, ok. Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que para afirmá-lo lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão, como Orfeu, de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espírito. Desse número é Santa Teresa. Dir-se-ia pela narrativa da santa que há uma cidade do inferno. Ela aí viu pelo menos uma espécie de viela comprida e estreita com essas que abundam em velhas cidades, e percorreu-a horrorizada, caminhando sobre o lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou. Aliás, sem poder explicar a ocorrência, perdão, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou, aliás, sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que se destinava se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Se a gente pegar esse parágrafo aqui de Kardec e comparar com André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem muita descrição parecida. Os espíritos, o André Luiz nos narra lá, ainda em formas de animais, ainda em forma de lobos, de serpentes, na lama. É esse inferno aqui que esses amigos espirituais da Santa Teresa e outros santos tiveram a oportunidade de vislumbrar. E percebe que eles veem vielas, ruas estreitas, como eram apertadinhas, aquelas vielas, como em Viana, não, em Veneza, por exemplo, as ruas
Não dá para passar duas pessoas, a não ser de lado. Então, ela está narrando aqui um umbral mais sombrio lá, nas densas sombras do umbral. Vamos lá. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se, nem manter-se de pé. Tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-a ao mesmo tempo que a esfolavam e retalhavam em pedaços. Ao sentir queimar-se, experimentou igualmente toda a sorte de angústias. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse, não sem pavor, a hedionda viela em que se achava, com a sua imunda vizinhança. Esse espetáculo era tão intolerável quanto os apertos mesmo da prisão. Aí anota, nessa visão se reconhece todos os caracteres dos pesadelos, sendo provável que fosse desse gênero de fenômenos o acontecido a Santa Teresa. Ou seja, ela teve pesadelos e ela acha que foi visitar essas regiões. Isso, isso é uma possibilidade também, né? É, Então, esse não era, sem dúvida, mais como é que que um eles... pequeno recanto do inferno. Sim, Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades do inferno, quase enormes braseiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando aos lábios rubras taças chamejantes. Criados de genuflexos em ferventes cloacas, braços distendidos, e príncipe de cujas mãos escorria a lava devoradora, o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos, que nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispersando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas ensadas de precipícios, florestas gemebundas de poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve e desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos, um lúgubre revérbero da terra, com os respectivos sofrimentos naturais eternizados, e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. ou seja, fo- fo- criaram mentalmente essas imagens e criações mentais desses seres, que projetam o que está dentro deles, como nós projetamos o que está dentro de nós. Então, essas pessoas, na grande maioria das vezes, estavam apenas projetando o que ela entendia como sendo verdade, dentro dos seus sonhos, dentro das suas visões, dentro das suas alucinações, sei lá quais as situações que eram. Mas aí, o pensamento contrário, me lembrei de Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 12, dizendo que, quando ele escreve lá, conheci um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. E lá viu coisas inefáveis que não dava nem vontade de voltar para a Terra. Então, cada um projeta o que pode. Paulo projetou um terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas belíssimas, que dá vontade de ficar por lá, não dá vontade de voltar. Esses que viram o inferno projetaram o inferno que estava dentro deles. Essa é a ideia, pelo menos, que a gente pode
traçar hoje com conhecimento da psicologia também. Continuamos? Ah, há com efeito demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Uns têm asas de morcegos, cornos, couraças de escama, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se-nos armados de espadas, tenazes, pinças, serras, grelhas, foles, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade, em relação à carne humana, que não o de carniceiros e cozinheiros. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas aos gritos, através de espaços tenebrosos, para arremessá-las ao fim em tanques de enxofre. Aqui, nuvens de gafanhotos de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e o contato com convulsões. Além, monstros policéfalos escancarando goelas vorazes, a sacudirem sobre os disformes cabeças as suas crinas de áspides, a triturarem condenados com sangrentas mandíbulas, para vomitá-los mastigados, porém vivos, porque são imortais. Esse que é o problema, não morre nunca, né? Não tem fim esse tormento. Mas como lembrou a Ariete, é de uma imaginação realmente fertilíssima, né? Essas pessoas que dizem, que dizem que viram esse inferno. Estes demônios, de Vamos formas lá. sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses do Amente e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. Nota: singular punição, na verdade, esta de poder continuar, em maior escala, a prática do mal menor feito na terra. Mais racional seria o sofrerem os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-lo a outrem. Perfeito. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes da gula são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuriosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Terão frio queimando-se e calor enrelagados, ávidos igualmente de movimentos e de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravo ao fim do dia, mais doentes os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, e isso para sempre. É Demônio, chaguento, né? Chaguento, cheio de chagas. esse pedaço que ele fala aí né, da gula, vão ser castigados pela glutonaria, não é igual os deuses lá dos pagãos lá. Sim, Se o cara errou nisso, o Deus daquilo vai as semelhanças que existem entre o céu pagão, o inferno pagão e o inferno cristão. Os reis lá do paganismo viam suas próprias reflexos, viam espelhos onde viam as suas ações. Então, mas eles venderam a O ideia de que não, inferno cristão, eles venderam uma ideia que não seguiriam, né, os gregos, os hindus, nada disso, mas na verdade segue, né? No fundo serve, serve. Na verdade, criaram a sua muita versão, coisa né? só transformaram a versão. Muita coisa da igreja, do cristianismo, o cristianismo adotou muita coisa do paganismo. Até porque ele precisava ser aceito como religião oficial do Império, por exemplo, do Império Romano. E não podia excluir os pagãos.
Então, arrumaram meios de assemelhar não só o inferno, mas também o céu pagão e o céu cristão. Então, isso para não perder adeptos, de acabar se adaptando o cristianismo ao paganismo que a época vigorava antes, quando Cristo esteve aqui conosco. Também tem a herança, né, gente? A herança de séculos e séculos sobre essa influência não iria se dissipar da noite para o dia, mesmo com uma nova proposta. Somos pessoas, né? Nós temos os nossos atavismos. E isso muitas vezes a gente fala. Eu lembro daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Fala, mas fala diferente. É a mesma coisa, né? Você vê aí, semelhança não é ao acaso, é esse atavismo que ainda estava muito forte, né, nos homens, que eram todos homens, perfeitos, falíveis, com uma forte influência em busca do controle da massa, e aquilo sempre funcionou. Então, vamos fazer a nossa adaptação, nossa livre adaptação, primeiro, como objeto de controle, segundo, para responder a essa massa segundo as nossas intenções. E aí foi isso que foi criado. A imaginação era farta, essas imagens já eram conhecidas, né? E aí não fugiu muito do senso comum. Por isso que a gente vê muita semelhança. O que, de certo modo, a gente vê hoje na doutrina espírita. Tem gente querendo trazer para a doutrina espírita coisas que não são da doutrina espírita, adaptar a doutrina espírita com outras religiões, com outras filosofias, para atrair pessoas, para atrair adeptos. Isso É, é questão cultural nossa. é. Aqui na ilha eu soube, Diga, aqui na ilha eu soube que o Jade incorporou a Umbanda. Então o Jade, é? eu ouvi, né? Não fui lá para Aham. constatar. Mas eu ouvi que o Jade incorporou práticas da Umbanda. Então, já era místico, né? Já era Ele quase era esotérico, espiritualista, né? e agora incorporou também. Então, ou seja, ele é o quê? Elementos da Perdeu a Umbanda. identidade, né? Hoje, Perdeu a não sei o identidade. que é. Multidentidade. Pois é. Então, se nós fazemos hoje isso no século XXI, imagina no século I, século II, século III, onde a cultura era. O cristianismo estava nascente. É natural que adaptemos o que temos para convencer, para atrair, para dominar, para trazer, ter mais adeptos. Fizemos, Hum. fizemos, né? Nós somos reencarnacionistas, então provavelmente estivéssemos lá, fazendo essas coisas também. E ainda vamos levar algum tempo para nos livrar, mesmo nós espíritas, nos livrar dessas influências. Continuemos? Ah, Bem, 55. demônio algum se furta. Mas vamos. Isso. Continua? Oi? Acho Continua? melhor parar aqui, né? Sim, por favor. Então tá. Ele pode parar também, É melhor parar aqui. Vou parar aqui. É longo ainda esse item. É. Demônio algum se furta. E de novo, Ok. gente, vale a recomendação da semana passada. Dá uma lida nisso, vocês dão uma lida nisso antes, porque às vezes é meio maçante. Uhum. É a descrição de um livro que narra o inferno. Então, tanto inferno cristão como pagão. Às vezes é meio maçante. E tem termos, tem informações que a gente não é do nosso conhecimento, pelo menos do meu, não é do meu conhecimento.
Tem muita coisa de mitologia, ou muitos personagens mitológicos que eu não conheço. Eu conheço alguns, mas não conheço todos que Kardec mencionou aqui. Eu não conhecia esse texto de Fénelon. Então, vim conhecer aqui, eu não li o livro anteriormente. Então, quem tiver tempo, além de ver o filme, o filme foi ontem, né? Mas de qualquer maneira, as mesmas pessoas estão aqui. Além de ver o filme, Patty Adams, dá uma lida nesse resto de capítulos, capítulo 4, para a gente fechar esse assunto na próxima semana, se for possível. E próxima semana vai ser dia 18 de novembro. Hein, Valdemir? Ok, Mauro. Tá. Diga, Oi? Zanon. Fazendo um tour aqui pelos infernos pagão e cristão, se mandar escolher, eu prefiro ir para o umbral dos espíritos. Eu vou comprar o André Luiz. É verdade. É mais ameno, né? Ah, com certeza. Mais ou menos. Vai lá para Não, e tem a encontrar possibilidade bom. do umbral, você pode sair. Pois Pois é, isso que é. eu ia falar. Pelo menos de lá a gente faz uma oração de coração e pode ser. Consegue sair. Do umbral Desse você pode aqui a sair. gente é tão. Esse aqui Esse não aí vai a nunca mais. criatura mastiga, vomita e a gente continua ali sofrendo e Continua vivo. Né? Ele mastiga, vomita, queima e você não acaba. É terrível essa imaginação. Ok. Vamos à nossa prece, então. Jorge, você pode fazer nossa prece? Com certeza, com Por certeza. favor, então. Jorge, envolve o nosso irmão Arthur Da rádio? da rádio. Eu não, só para uma informação muito, muito, muito privada, ele tentou suicídio. Eita. Caramba. Pois é. Muito difícil. Depois, Valdenir, coloca o nome dele completo para a gente até colocar lá cada um botar na mesa dos seus centros, né? Até poder botar Tá? o nome dele completo lá, tá? Vamos lá. Coloca sim. Boa noite, meus irmãos. Senhor, Pai de divina sabedoria e bondade, te agradecemos por esse estudo, por tanto esclarecimento, coisas, Senhor, que nós não conhecíamos, e chega aos esclarecimentos, o pensamento de cada um em cada época, que possamos, Senhor, ser gratos por tanto conhecimento. E com muita humildade, com muito amor no coração, te pedimos, Senhor, que possa permitir que a espiritualidade conforte nosso irmão Arthur, da Rádio Rio de Janeiro, que está passando por um momento tão difícil, momento em que, Senhor, sabemos que por algum motivo, fraqueza, por algum motivo que tu sabes, Senhor, porque tu acompanhas este irmão, que ele possa ter forças e superar essa etapa, que possamos vibrar do fundo dos nossos corações por esse irmão. Te agradecemos por esta noite, que possamos, Senhor, finalizar em nossos lares, com os nossos familiares, com nossos entes queridos, e que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, de luz e de muita harmonia. Obrigado por tudo, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.